30 Minutos está de volta. Os especialistas não têm dúvidas. Os adolescentes são mais vulneráveis em relação às drogas do que os adultos. Estudos, mundo afora, já comprovaram que é nesta fase de conflitos e afirmações que geralmente se começa a fazer uso dessas substâncias. Segundo as pesquisas, o consumo tende a aumentar na juventude e a diminuir na fase adulta, mas para muitos pode ter um efeito devastador. Nossa equipe ouviu um jovem que começou a usar drogas quando ainda tinha 12 anos de idade. Hoje, recuperado, ele faz um alerta. As drogas consideradas menos perigosas, como o álcool e a maconha, são a porta de entrada para o uso de entorpecentes mais perigosos. Um caminho, muitas vezes, sem volta. Hoje ele tem 25 anos, olhar e gestos firmes, e também um discurso coerente e objetivo de quem já passou por momentos difíceis. Mas nem sempre foi assim. Carlos Vitor já foi usuário de drogas. O vício começou ainda na adolescência. Comecei a usar drogas com mais ou menos 12 anos de idade, né? Comecei a usar por uma questão de aceitação social, né? Eu era um menino meio retraído, né? Eu era meio tímido, né? Eu tinha uma dificuldade de me relacionar com as pessoas. E eu conheci um grupo de pessoas, né? Nesse grupo de pessoas, a grande maioria fazia uso de drogas. Para que eu fosse aceito, né, nesse grupo de pessoas, e para que eu conseguisse me aceitar com mais facilidade, eu comecei a querer usar, me despertou a curiosidade pelo uso de drogas, né? De experimentar, de saber como era, já que aqueles meus amigos que eu achava tão legais, né? Que eu achava que eram pessoas assim legais, interessantes, né? Usavam, eu também queria usar, né? Para saber, né? Eu queria ser como eles, né? E saber qual o efeito que realmente aquilo causava, né? E foi assim que tudo começou, né? Mais ou menos com 12 anos de idade, eu fiz uso de maconha, e aí eu gostei daquela sensação, né? Que a droga me trouxe, né? Que a maconha me trouxe, aquela sensação, né, de calma, tranquilidade, aparente calma, aparente tranquilidade, e continuei fazendo uso esporadicamente durante algum tempo. E comecei a conhecer outras drogas, né, com o decorrer do tempo, né? O tempo foi se passando, eu fui intensificando esse meu uso, e eu comecei a conhecer outras pessoas que usavam outras drogas. E aí eu conheci outras drogas, né, e a coisa foi crescendo, né? E teve um efeito avassalador na minha vida, né? Porque eu comecei a dar prioridade para o uso de drogas, não para as outras coisas que eram prioridade na minha vida, né? Então, para mim, em primeiro lugar era a droga, né? Em segundo, os meus amigos que usavam comigo. Eu comecei a perder até os valores que foram passados, né? Da minha mãe para mim, né? Do meu pai para mim, porque minha personalidade começou a se fragmentar, né? A personalidade ficou fragmentada, deturpada por conta do uso, né? Porque eu fazia tudo para usar. Isso foi rápido, né? Essa chegada ao descontrole em relação ao uso de droga foi rápido. Quando começou a usar drogas, Carlos Vitor não estava sozinho. De acordo com os pesquisadores, o jovem brasileiro é o que começa mais cedo nas drogas, em comparação com outros países da América do Sul. No caso da maconha, por exemplo, aqui no Brasil, o consumo começa em média aos 13 anos, na Argentina aos 15, no Chile aos 16 e na Bolívia aos 17 anos. Para Carlos Vitor, o caminho do prazer fácil leva a momentos de degradação absoluta. O maior deles é quando eu virei morador de rua, né? Com 23 anos, 24 anos, 23 para 24 anos, eu virei morador de rua e eu nunca mais me esqueço, né, desse momento em que eu dormi na rua, que eu dormi em cima do papelão, né, que eu mendiguei. E outro momento foi quando eu perdi o meu melhor amigo, também por conta do uso de drogas, né? Sofri um acidente de carro, estava sob efeito de droga, né? Sob efeito de álcool, né? Mais uma substância psicoativa, né? Que potencializa também o efeito do álcool. Ele faleceu. São dois momentos que eu não esqueço, né? Mas eu tive inúmeros momentos difíceis
né? Durante 12, 13 anos, quase 13 anos que eu usei drogas, eu tive muitos momentos difíceis, mas esses dois foram os mais marcantes. Virar morador de rua, né? Já que eu venho de uma família que sempre me deu um apoio, uma estrutura, inclusive financeira, legal, né? Eu sempre tive tudo, enfim, né? E a questão de perder uma pessoa que foi uma referência na minha infância, né? Desde a minha infância, de amizade, de companheirismo, e ver a vida dele, né, se perder por conta do uso de drogas também dele. Uma das maiores dificuldades de um dependente químico é a rejeição de parentes e amigos. No início, enquanto aquilo ainda não é uma situação tão visível, tão latente em relação ao uso, a pessoa até consegue ser aceita, ser acolhida. Mas depois que ele passa realmente a ter problemas sérios com o uso de drogas, e o uso de drogas passa a ser um uso compulsivo, obsessivo, ele não consegue realmente ser acolhido. Para Carlos Vitor, todas as drogas são perigosas e letais. A única diferença é a velocidade da destruição que elas provocam na vida da pessoa. Crack, né, que é uma droga nova no Rio de Janeiro, mas está no Brasil desde o final dos anos 80, né? Pelo menos no estado de São Paulo ela está desde 1990. O crack é uma droga altamente nociva, o efeito dela é extremamente avassalador. A gente tem agora também uma droga que já chegou no Brasil, que não existia aqui no Brasil, que é a metanfetamina. Que é uma droga estimulante, né? É um derivado da anfetamina, né? E com outras drogas, né? Eu não estudei legal, não estudei bem, né? Assim, sobre essa droga, mas é uma droga que realmente tem um efeito avassalador. Um indivíduo com pouco tempo de uso, ele já tem um comprometimento psíquico e orgânico enorme, né? Ela causa uma série de comprometimentos. Ela causa feridas na boca, né? Os dentes caem, né? E o comprometimento psíquico, que realmente o indivíduo chega à beira da loucura ou à loucura em muito pouco tempo, né? Em poucos meses de uso, em um ano de uso, né? O indivíduo já está fadado ao óbito. Carlos Vitor conta que o consumo de drogas significou para ele a perda de todos os referenciais familiares. Em pouco tempo, ele virou dependente de álcool, maconha e cocaína. Não demorou muito para perceber que eu tinha algum problema com droga, né? Porque eu percebi que as outras pessoas, inclusive outras pessoas que usavam comigo, elas conseguiam ter um certo controle em relação ao químico, né? No caso, na época, era cocaína, né? E aí eu percebi que realmente eu tinha problema. Isso foi quando eu tinha lá meus 17 anos, né? Porque eu comecei a vender, meus 16 anos, 16 para 17 anos, porque eu comecei a vender as coisas minhas, né, para poder usar, né, porque aquela fissura, né, aquela compulsão física, sabe, uma coisa assim assustadora, né, que é a compulsão física do indivíduo que é dependente de cocaína. Eu comecei a vender as minhas coisas, a perder realmente o controle, né, ia ficar vários dias usando, né? Então eu percebi que realmente ali eu percebi que eu tinha problema com drogas, né? Isso afetou meu comportamento e minha vida como um todo, né? Se o caminho para o vício é fácil e rápido, se livrar da dependência é exatamente o oposto. Carlos Vitor só se deu conta de que tinha se tornado um dependente químico e que isso estava acabando com a vida dele depois de vários anos como usuário. Foi depois de muito sofrimento, né? E foi quando eu era morador de rua. Eu fui morar na rua, né? Minha mãe, meus pais, né? Minha mãe e meu pai falecido, né? Meu pai que me criou, né? Que é o meu padrasto. Eles fecharam as portas para mim e falaram, não tem condições da gente acolher aqui. Eu já era usuário de crack, né? Eu já era dependente de crack. E minha vida tava... Realmente eu não tinha mais, né, o que recorrer, né? Eu não tinha mais nada, né? Eu tinha perdido tudo, né? Inclusive minhas referências, né? Até como ser humano, né, cara? Você vira animal, né? A perspectiva de vida que eu tinha era mais uma dose, né? Mais R$5, mais R$10 para que eu pudesse usar. E um dia eu estava perto do ponto de venda, né, lá no Rio, isso, né? Perto do ponto de venda.
E eu tava com muita fome, né? Eu já tava uns 5 dias sem comer. E eu achei um lanche, um salgadinho no lixo. E eu comi, cara, de tanta fome que eu tava. E nesse dia, eu comi aquilo, né? E aquilo me trouxe um desespero, uma raiva tremenda, né? De mim, da situação que eu tava vivendo, né? E uma tristeza muito grande, né? E aí eu naquele momento, eu olhei pro céu, né? E falei, não, você tem que me ajudar, né? E pedi para Deus me ajudar mesmo naquele momento. Eu fui dormir aquela noite na rua. No outro dia, eu já tinha tomado a decisão, né? Faltava ação. Eu já tinha decidido, faltava ação. E no outro dia, eu tive a ação de levantar e procurar ajuda, né? E fazer um tratamento, uma internação. Fiquei internado durante um tempo. E graças a Deus eu venho conseguindo, né? Me manter em recuperação. Perguntamos a Carlos Vitor se consumir drogas em Teresópolis é mais fácil ou mais difícil do que em grandes centros como Rio ou São Paulo. Veja o que ele respondeu. Droga é fácil de se consumir em qualquer lugar, né? Basta o indivíduo querer usar droga. Cidade de Teresópolis, eu graças a Deus, eu não tive adicção ativa aqui, né? Eu moro aqui há pouco tempo, mas eu nunca usei aqui, né? Mas eu perceptível, né? A gente anda pela cidade, a gente vê, né? Alguns jovens usando, né? Principalmente a maconha e o álcool, né? As pessoas acham que o álcool não é droga, né? As pessoas acham que o álcool é uma droga menos nociva porque é lícita, né? Tá aí a questão do problema do álcool, né? O álcool é menos nocivo aos olhos da sociedade, né? É muito fácil usar em Teresópolis, né? Principalmente o álcool, clima frio, né? Uma cidade que não se tem muita coisa para fazer, é uma cidade pequena, e os jovens acabam caindo nessa cilada do álcool e saem com os amigos para balada, barzinho e vamos beber, né? Essa situação do álcool é uma situação perigosa. Eu percebi isso logo que eu vim morar aqui em Teresópolis. Né, que eu percebi, vamos fazer alguma coisa, só tem barzinho, né, vamos pro barzinho. Eu falei, eu não gosto, eu não bebo mais, vou ficar fazendo o que em bar, né, vamos ali. Então eu percebi que a grande maioria dos jovens, eles consomem álcool, e a grande maioria consomem de forma exacerbada. Isso é perceptível, é só você parar para prestar atenção um pouquinho nos barzinhos, né. Assim, Teresópolis não tem muita boate, não tem muita vida noturna, mas parar para perceber, né, saber onde tem sempre rodinhas de jovens, você vai perceber o uso de álcool exacerbado, e você vai perceber também o uso de uma outra droga que também parece ser menos nociva, mas não é uma droga de porta de entrada, que é a maconha. E aí a coisa desencadeia e parte pro lado de outras drogas, né? Porque álcool mais maconha, né? Daqui a pouco mais cocaína, daqui a pouco mais crack, daqui a pouco, né, vida incontrolável, né, família desesperada, né, indivíduo em situação de quase morte, beira da loucura. A progressão da dependência química funciona mais ou menos dessa forma. Carlos Vitor faz um alerta para os jovens que são tentados a consumir drogas. Comece a prestar atenção nos seus comportamentos e parar para analisar se realmente o fato de beber ou usar drogas traz tanto benefício assim. Droga mata, né? Droga mata, dependência química mata, e mata desmoralizando, mata humilhando, né? Mata acabando com famílias, né? Ela mata devagar, né? É o pior tipo de morte, né? É quando o indivíduo ele morre sofrendo, né? Ela não extermina, né? Ela vai matando, devagar, né? E com muito sofrimento, né? E assim a gente encerra essa edição do 30 Minutos. Eu sou Rolf Dansger, muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. E lembre-se, se você não conseguiu assistir ao nosso programa desde o início, basta acessar o nosso portal na internet. Ou então, vá até o nosso canal no YouTube. Você também pode ficar por dentro de tudo o que acontece nos nossos programas através das principais redes sociais na internet: Orkut, Facebook ou Twitter. Se vê.